Olá, dona de escola, tudo bem com você? Dona de escola, diretora, professora, enfim, educadora, né? Tudo bem com você? Estamos aqui para mais um podcast. E hoje eu demorei um pouquinho para trazer eles para você, porque eu estava preparando vários podcasts que fossem realmente interessantes para vocês. Lembrando que são 15 minutos sempre de gestão, falando um pouquinho sobre cápsulas de dicas, informações, insights sobre gestão escolar. Vou falar hoje um pouquinho sobre Deep Work. Vou explicar exatamente o que é, né? Deep Work a gente chama de trabalho profundo. É o estado de concentração intensa e sem distração para uma tarefa cognitivamente exigente. Então vamos lá. Liderança não é urgência. Como aplicar Deep Work na gestão da sua escola? Primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é que na escola a gente realmente é interrompido várias vezes no decorrer do dia, né? Então, assim, você tem a sensação de que você passa o dia resolvendo problemas, que você não consegue avançar na sua escola. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, isso faz muito sentido para você. Hoje a gente vai falar sobre um erro silencioso que trava gestores escolares, que é confundir liderança com disponibilidade total. E aí, a gente usando as técnicas de Deep Work, eu vou trazer aqui alguns insights de como você efetivamente consegue mudar essa percepção da sua equipe, trazer uma liderança que realmente ajude a sua escola a crescer. Faz super sentido, né? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar do problema, né? A gente sempre começa aí falando sobre um problema ou uma situação que precisa ser resolvida. Eu, como uma mentora de escolas, eu vejo muito esse problema. A maioria das diretoras vive assim: interrompe a cada 5 minutos, funcionário chamando para tudo, pai querendo resolver na hora, grupo de WhatsApp pipocando. E aí a gente se pergunta, tá bom, como é que eu vou liderar? Se eu só reajo, né? Eu só vou atrás do problema. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quando a gente não tem um processo correto, que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente tem gestores, lideranças que estão sempre se movimentando, mas nem sempre produzindo. Ou seja, nem sempre o meu movimento me traz produtividade, tá? Deixando claro que resolver problema não é liderar, ok? Estar disponível o tempo todo não é ser uma boa gestora. Ser boazinha e acessível pode estar exatamente sendo o contrário, o que está diminuindo, minimizando a sua autoridade. Liderança de verdade exige pensamento estratégico, e isso precisa de tempo protegido. Tempo protegido, vamos a ele. Vou explicar de uma forma simples o conceito de Deep Work, ok? Como a gente já falou, Deep Work é o trabalho em alta concentração, sem interrupção, focado em decisões que geram crescimento. Na escola, isso significa tempo para 1. Como eu planejo captar meus alunos? 2. Como está a situação financeira da minha escola? 3. O que eu posso fazer pedagogicamente para minha escola, minha turma, meus alunos saírem do automático? 4. Eu tenho processos e problemas que se repetem porque falta processos. Eu tenho processos muitas vezes que não resolvem nada. Eu preciso revalidar ou reformatar eles. E por fim, eu preciso desenvolver a minha equipe. A minha equipe pode ser mais autogestora, né? Se autogerenciar. Escola que cresce não é nem sempre que trabalha mais, mas é a que pensa melhor. E aí a gente vem para uma outra situação a ser pensada. Muitas gestoras, eu conheço muitas donas de escola que elas acreditam que meu papel é estar disponível para tudo. Se eu não resolver, ninguém resolve. Se não é ela, esquece. Depois que eu vejo, lá para frente, depois que fizer toda a correria que eu preciso, eu vejo o estratégico. Normalmente isso acontece às 9 horas da noite, quando ela simplesmente está exausta, né? E isso, a gente ter esse pensamento gera tudo que a gente faz gera resultados, podendo ser positivos ou negativos. Se nós pensamos dessa forma, né, estou disponível para tudo, se não for eu, ninguém mais resolve, deixa eu fazer o que eu preciso fazer aqui na correria e depois eu paro para pensar no estratégico da minha escola, você está criando uma equipe que é extremamente dependente de você, não faz nada sem você está travando o seu crescimento, porque você não para pensar nele, então obviamente você não cresce.
E 3 é o cansaço e a sobrecarga constante. Assim, o tempo todo eu tô cansada, porque eu centralizo demais, né. Se tudo que você faz na escola passa por você, o problema não é a equipe, o problema muitas vezes é a gestão. Eu vejo muito isso, gente, nas escolas, as pessoas confundem as coisas. Elas colocam as coisas no lugar errado, né. Então, por exemplo, a minha equipe não sabe fazer nada sem mim, ou tudo que eles fizeram até hoje ficou errado. Mas eu ensinei eles a fazer? Eu fiz que nem eu faria com meus alunos, né, um processo didático. Eu fui lá, ensinei, validei, reestruturei, reensinei, reexpliquei, deixei fazer de novo, né, validei de novo. Gente, é um ciclo que se repete, né? Você ensina e valida o ensinamento. Eu já falei isso várias vezes aqui para vocês, quem acompanha meus podcasts já viram. Eu vejo escola que, escola não, eu vejo equipe que eu terminei de dar o treinamento, terminei, acabei de dar o treinamento. Vamos lá, gente, treinei vocês a vender a escola. Vamos lá, agora vamos comigo que eu quero que uma de vocês venda para mim. Não sai nada. Aí eu falo, mas eu acabei de ensinar. Então, muitas vezes a gente acha que deu um treinamento correndo do jeito que deu para o funcionário e ele tá expert. Será? Ou então eu vejo que não tá e falo, ai, quer saber, não vou mais treinar não, deixa que eu faço, daqui que eu resolvo. E aí você vai ter um funcionário que deveria ter uma atribuição que ele não faz mais, porque você tomou a decisão por ele de pegar esse trabalho para você. Ele está ganhando por um trabalho que ele não precisa mais fazer. Isso acontece muito, muito, até demais nas escolas. Como aplicar na prática o Deep Work? Vamos lá. Primeiro, crie blocos de Deep Work na sua agenda. Então, assim, 2 a 3 vezes por semana, separe momentos de solitude, vamos colocar assim, né, de solidão, ou de aquietação, ou de concentração, dê o nome que você quiser, ok? E esse período, 2 a 3 vezes por semana, você vai separar o período de 1 ou 2 horas sem interrupção. Não me interrompam para nada. Preciso de concentração, preciso pensar, preciso ter um processo de raciocínio com início, meio e fim. Eu preciso finalizar os meus processos, tá? E outra dica, dica física mesmo, feche a porta. Deixe a sua porta fechada literalmente, tá? Por quê? Porque você precisa desse espaço físico separado para você trabalhar, tá? O que a gente pode considerar como estratégico, Liliane? O que eu coloco nesse momento de deep work como gestora de uma escola e você como mentora que conhece os processos, enfim. Onde eu faço isso? Ou para que eu faço esse tempo de qualidade, né? Esse tempo de deep work? Vamos lá. Matrícula. Escola sem matrícula é a escola que fecha. Retenção de aluno. Escola sem reter, fecha. Posicionamento da escola, inclusive eu tenho um treinamento online, precinho, ó, lindo, para você fazer sobre posicionamento da escola, inclusive esse momento de solitude pode ser para isso. Gestão financeira da sua escola. Gente, o que tem de dona de escola que não sabe dizer como é que tá o caixa, tá assim, ó. Por quê? São informações, são situações, informações, assuntos que impactam no crescimento e no lucro da sua escola, tá? Então, eles são extremamente prioridade, não tem nem o que falar. Outra coisa, treine a sua equipe para entender que tem momentos que você vai precisar disso. Então, crie protocolos para a sua equipe. O que pode ser resolvido sem você? Então, gente, enquanto eu estou lá no meu momento de deep work, quem vai cuidar das situações vai ser a minha coordenadora, vai ser a minha auxiliar, vai ser a professora X, vai ser a Adriana, enquanto eu estou nessa 1 hora trabalhando, né? A gente não está ali brincando, a gente está trabalhando. E aí a equipe vai entender que existe alguém que vai te substituir nesse período. Então, o que pode ser resolvido sem você? O que pode esperar? Será que tudo é para ontem? Tudo é tão urgente, né? Ou será que dá para esperar eu terminar essa minha prioridade, né? E o que realmente é urgente? Então, as pessoas não têm uma noção de prioridade, né? Elas acham que tudo é urgente, porque é uma urgência dela. Se é urgência dela, tem que ser sua. Ponto.
né? Quando você ensina a sua equipe quem vai resolver no seu lugar, o que pode esperar e o que realmente é urgente, isso reduz essas interrupções de uma forma bem contundente, né? Diminui muito e você consegue ter esses momentos de raciocínio. Treine a sua equipe para autonomia, gente. Lembrando que delegar não é largar, tá? Delegar é você transferir a responsabilidade compartilhada. A pessoa vai fazer e você vai coordenar. É ensinar, acompanhar e cobrar. O que eu mais vejo, gente, em diretora centralizadora é isso, ela não sabe fazer essas 3 coisas no processo com seus funcionários, né. Treinar, acompanhar, validar, muitas vezes retreinar se for necessário. Então isso não acontece, elas acabam trazendo para si e ficam cheias de atribuições que não são delas. Tenha um filtro de urgência. Antes de parar tudo, pense: isso impacta o funcionamento da escola agora ou isso pode esperar um pouco? Porque também muitas vezes não é só o outro que tem urgência, muitas vezes o jeito com que o outro me vende a urgência faz com que eu crie essa urgência, né? Então, lógico, gente, teve um acidente com um aluno, ele se machucou, ele caiu, precisa ligar para os pais, é uma situação de urgência, obviamente, né? Uma criança com uma febre mais alta, que você precisa contatar aí um médico, né? Estrutura da escola, os pais, é uma situação um pouco mais urgente. Mas tem coisas que são básicas, que podem ser repensadas e que não é tão urgente. Então, você também tem que botar isso na sua cabeça. Não adianta você ensinar o seu funcionário o que é urgente e o que não é urgente, mas você também não ter esse raciocínio na sua mente, né, na sua cabeça. Ok, entendi que é deep work, entendi que é momentos em que eu tenho para raciocinar para o crescimento da minha escola, fazer cursos, enfim, me capacitar ou melhorar as minhas competências para ter um resultado melhor. Vamos então para o bloco final, que é você mudar a mentalidade sua e da sua equipe, né? Então, enquanto você está ocupada demais para pensar, a sua escola vai depender da sorte e não da estratégia. Liderança não é sobre fazer tudo. Liderança não é sobre fazer tudo, repito. É sobre decidir o que realmente importa. E aqui eu acho que vem uma frase que eu vou falar para vocês que sintetiza muito do que nós conversamos aqui, né? Gestoras comum gerenciam o dia. Gestoras estratégicas constroem o futuro. Então, gente, eu, quando estou lidando com dona de escola, eu percebo claramente a dona de escola que tem um olhar futurista. Ela está olhando mais à frente. Ela já está aqui pensando, já estruturei minha festa junina, já finalizei, já estou pensando aqui no meu segundo bimestre, já estou pensando nas minhas rematrículas, já estou pensando na minha campanha, já estou pensando na minha reunião de pais do terceiro bimestre, que é emblemático na minha retenção de alunos. Já estou pensando aqui no que eu vou trazer de novidade para o ano que vem, se eu vou trazer alguma coisa, ou se eu vou revalidar alguma coisa que eu já tenho, o que eu indico muito. Escola está virando uma grande árvore de Natal. Está cheia de penduricalho, está cheio de extracurricular, cheio de novidade. Cada ano é uma novidade, socioemocional, educação financeira, qual é o outro agora? Mandarim, e aí vai botando coisa aí nessa escola. Vira um grande árvore de Natal. E eu não consigo nem cuidar do básico, né? Nem do português e matemática em sala de aula eu estou conseguindo fazer bem feito. Como é que eu posso inventar um monte de coisa, né? Então, muitas vezes, revalidar o que eu já tenho, reestruturar aquilo que eu já tenho para ser melhor, né? Fazer melhor o meu básico para entregar bem feito, sabe? Então, isso é importante também. Eu percebo muitas vezes que a gente fica tão focado nas novidades, a gente vai lá na Bet Educar, vê novidades para a escola, o que tem de novo, a gente quer botar tudo novo. Não tem nada de errado com isso, mas o básico eu estou entregando bem? Se eu estou, ok. Se o meu básico e todos os enfeites que eu inventei na minha escola estão funcionando, eu posso inventar novos. O problema é quando não estão funcionando e eu coloco mais. É o que eu mais vejo acontecer, infelizmente. Voltei então na nossa frase de impacto: gestoras comuns gerenciam o dia, gestoras estratégicas constroem o futuro. Se você quer sair do operacional e transformar a sua escola em um negócio estruturado, lucrativo e estratégico, faça isso.
pare de ser só ocupada, mas seja uma ocupada com deep work, uma ocupada com estratégia, pensando à frente, pensando em como gerenciar o seu negócio para ele efetivamente te dar resultados melhores. Esse foi o nosso episódio do dia. Espero aí ter te ajudado com as dicas aí até para um gerenciamento melhor da sua escola, porque é para isso que nós existimos, né? Não esqueça de indicar para outras escolas, compartilhar, falar da gente, porque a sua ajuda é extremamente importante. Te espero no próximo episódio. Obrigada.